todas e a todos, estamos começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. E pessoal, nós já tivemos num programa passado um grande convidado e hoje ele está de volta para uma continuidade, mas de um assunto específico, né? Ele é um dos mais respeitados intelectuais no Brasil e no exterior, o antropólogo, professor e titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom, eu estou falando do mestre e professor Kabengele Munanga. Professor Kabengele Munanga, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? E nós já tivemos a honra de falar um pouco da sua vida num programa. E hoje nós vamos recortar um assunto porque, como eu já falei outra vez, é muito complicado falar com uma pessoa com tanta sabedoria e tanta experiência em dois programas. Eu vou explorar o senhor em outros programas. Então, professor, o assunto de hoje é a questão... o tema de hoje é o negro no Brasil. Provavelmente o senhor já falou muitas vezes sobre isso, mas queria que o senhor falasse para o telespectador aqui da TV Mundi. Quem é o negro no Brasil? Bom, em primeiro lugar, olá, obrigado. Eu acho que a questão de saber quem é negro no Brasil, essa questão surgiu ultimamente nos debates sobre políticas afirmativas. Antes dessas políticas, ninguém fazia a questão de saber quem é negro no Brasil, porque todo mundo sabe que tem negro no Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil, o segundo país de negro quantitativamente, depois da Nigéria. Então, essa questão é uma questão falsa, uma questão colocada simplesmente para desconsiderar aqueles que estão brigando porque haja política afirmativa em benefício dos negros ou dos afrodescendentes. Negro, todo mundo sabe que é negro no Brasil. A gente costuma dizer que só os intelectuais e alguns meios colocam essa questão, mas os policiais, os zeladores de cada prédio, não têm dificuldade para definir quem é negro no Brasil. Por que tem discriminação contra o negro? Porque as pessoas sabem distinguir o negro dos demais brasileiros. Então, uma questão que não tem motivo de ser, a não ser uma questão política e ideológica, para desqualificar aqueles que querem ter acesso a uma política focada, chamada política de afirmativa. Essa questão da miscigenação, com a forma do racismo que impera aqui no Brasil, gera um problema de identidade muito grande, né? Que gera também questões profundas e tal. Então, assim, quais são os principais fatores que o senhor pode apontar historicamente, ou politicamente, ou sociologicamente, que contribuíram, né, para que tenha essa confusão, essa dificuldade de se identificar, né, o negro no Brasil, nesse sentido? Bom, sem dúvida que o Brasil, comparativamente aos outros países que receberam africanos, que escravizaram africanos, o Brasil é um dos países mais mestiçados. Isso não há nenhum problema. Mas mesmo assim, apesar da mestiçagem ter sido um processo mais intenso no Brasil, os negros é aquele que tem consciência da sua negritude, que sabe que o Brasil contou com a participação, a contribuição dos africanos, apesar da mestiçagem, que se aceitam como negro, que aceita seu corpo, sua cultura, que querem que sua história também, que faz parte da história do Brasil, seja reconhecida e ensinada. Então, a definição de quem é negro no Brasil passa por um processo de consciência política, certo, de assumir-se negro. Mesmo aqueles que são mestiços podem se assumir como negro, porque eles sabem que na sociedade brasileira, se eles sofrerem algum preconceito,
é por causa da negritude que eles carregam no seu corpo. Ou eles assumem essa negritude em termos de solidariedade, num processo de mobilização, de transformação do Brasil, ou eles negam a sua negritude, fica praticamente perdido, porque brancos não vão ser considerados como brancos. Então, eu acho que é uma questão política mesmo, daquelas pessoas que se assumem, que sabe que essa população, enquanto grupo discriminado, ele existe na sociedade, apesar de alguns que, por causa da mensagem, não se assumiram, nós não podemos negar que há um grupo étnico no Brasil que tem problemas específicos, que é a questão do preconceito, que é a questão da discriminação. Claro. Professor, o senhor acha que esse recorte, né, essa problemática com a questão da mestiçagem, de se dividir o negro em vários grupos, embora possamos politicamente, ou como a gente possa chamar, mas como o senhor mesmo acabou de falar, e eu também sei, todos os brasileiros sabem colocar o negro, entre aspas, no sentido pejorativo, no seu lugar quando se trata de racismo, sabem reconhecer que ele é negro, né? A gente sabe disso. Você diria que esse quadro, ele mostra o formato do racismo no Brasil? Porque esse formato, eu vou dizer por que dessa colocação, porque assim, os brasileiros assumiram muito da cultura, entre aspas, norte-americana, né? Que tem 13% da população negra lá. Houve um formato de um jeito, de uma dinâmica de racismo que levou esses negros a conquistarem seus espaços de uma maneira diferente com o que aconteceu aqui no Brasil. Então, assim, qual é a diferença do racismo que acontece nos Estados Unidos e do racismo, para o senhor, que acontece no Brasil, embora, assim, alguns conceitos norte-americanos tenham sido assimilados para se ajudar, inclusive, a se rever a questão do negro, dos valores do negro, né, da autoestima, etc. e tal, mas há uma diferença histórica no formato do racismo lá e aqui, e consequências né, por conta disso. Bom, como você mesmo acabou de colocar, que a diferença histórica, na mesma direção, ele diria que o racismo, enquanto fenômeno, ele é o único, mas ele tem diversas histórias, dependendo da cultura do país, dependendo da estrutura do poder. Então, o racismo tem forma de se manifestar diferente. Nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde houve lei segregacionista, e na África do Sul, durante o regime do apartheid, o racismo foi um sistema institucionalizado, explícito, imposto pelas leis, então que não havia nenhuma dúvida para a sociedade. No regime nazista, o racismo era um racismo do Estado, um sistema do Estado. Não havia nenhuma dúvida. O problema é a inteligência do nosso racismo, que é um racismo implícito, difuso, não aceito, não declarado, silenciado, mas que de uma maneira, de tudo, que faz as suas vítimas de uma maneira muito eficaz. É por isso que é um racismo mais difícil de combater, porque onde ele é mais visível, mais claro, você pode identificar quem te discrimina, você pode lutar contra as leis. Mas no Brasil não havia nem lei segregacionista como nos Estados Unidos. Não havia um racismo do Estado como existe no apartheid, ou no regime nazista, ou nos estados do sul do Brasil. E isso é a inteligência do racismo brasileiro, porque você não sabe identificar quem discrimina. Numa pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha, em 1995, perguntaram para os brasileiros se eles reconhecem a existência do racismo na sociedade. Mais de 80% disseram não. Mas quando perguntaram para as mesmas pessoas
se já conhece alguém que discriminou, se eles mesmos já discriminaram, só 10% disseram não. Aí perguntar para a mesma pessoa, você gostaria de ver sua filha ou seu filho casado com um negro, com uma negra? Não. Por quê? Ah, mas os filhos vão sofrer. Quer dizer que essas pessoas têm consciência de que seus netos mestiços vão sofrer. Isso é uma contradição, para mostrar que os mestiços também são discriminados no Brasil. Exatamente. Já pensou, minha filha? Nós não somos racistas, mas seus filhos, como que vai ser? Quer dizer que aquele discurso de que somos um país mestiço acaba nessa hora. Professor Kabengele, eu vou aproveitar desculpa a interrupção, eu vou ter que chamar um pequeno intervalo, mas nós vamos seguir desse ponto, né? Porque esse assunto é extremamente polêmico, mas importante de ser discutido, né? E ser colocado por pessoas com conhecimento, como o professor Kabengele Munanga. Voltamos já com o programa Pé na África.